Deus abençoe meus irmãos na graça do Senhor Jesus. Que Deus ilumine a sua vida. Amém? Que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. Se realmente você teme a Deus, se você leva a palavra de Deus a sério, se você não brinca de religiosidade, de cristianismo, pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar, ele vai te exaltar na hora certa e na hora oportuna. Romanos capítulo 9, versículo 20. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. A sabedoria ou a soberania de Deus. A soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Amém? Deus, ele é soberano. Irmão, não adianta você vir questionar a palavra de Deus com filosofia, com doutrinas, com faculdade, com diplomas, com certificado, que isso não vai dar certo. Você não consegue decifrar a soberania de Deus. Não adianta você tentar, porque você vai ter problema. Você vai ter problema com Deus, pode ter certeza disso. Diz assim, ó. Primeiramente, eu quero falar para vocês, essa palavra, porque se refere ao barro e ao oleiro. Porque o barro, ele é pisado pelo oleiro. O oleiro, ele pisa o barro para que o barro venha dar uma ligação. Ele venha ficar bem liguento, bem ligado. Eu já fiz tijolo, eu já trabalhei com tijolo e olaria, né? Quanto mais você pisa o barro, mais ele fica qualificado. Quanto mais você pisa o barro, mais ele fica qualificado. Então, quando Deus fez o homem de onde? Do barro. Então não adianta você vir com sua filosofia, com a sua inteligência, seu diploma, certificado, querendo ser mais inteligente do que Deus, porque você vai ter problema. Porque você não pode se esquecer que você veio do barro, meu irmão. Minha irmã, você veio da lama. Você veio da lama. Você veio de um lugar que não servia para nada. Só para pisar. Barro, o chão. Vamos respeitar a ciência dos homens até um certo ponto. Até um certo ponto. Enquanto os homens não estão quebrando o princípio de Deus, vamos respeitar. Então a Bíblia aqui vai se referir ao barro, que somos nós, e ao oleiro, que é Deus. Só que quem mexe com panela, quem mexe com vaso, sabe que o barro, ele precisa pegar um ligamento para que ele tenha qualidade. E para o barro ficar com a ligação adequada, tem que ser muito pisado. E quanto mais o barro está sendo liguento ou ligado, ele tem uma qualidade melhor de uma panela de barro. Lá no Nordeste, a gente usava muito, aliás, nós só usava panela de barro, cuscuzeira de barro, né? Tudo era de barro. Para cozinhar, né? Lógico. Tacho de barro para fritar ovo, coisa assim. Então, quanto mais você pisa o barro, mais ele fica qualificado. Ou ele fica qualificado, ou ele fica com a qualidade boa, né? E Deus, ele é esse oleiro. Você, eu somos o barro. O barro que é pisado pelo oleiro. Quanto mais você é pisado, mais você é preparado, né? Quanto mais o barro é pisado pelo oleiro, mais a qualidade fica de um vaso, de uma panela, né? Daquilo que o oleiro vai fazer, aquilo que a olaria vai fazer, né?
E Deus, ele compara nós com o barro e ele com o moleiro. Quanto mais é pisado, mais bom você fica. Ou seja, nós, no sentido espiritual, quanto mais Deus pisa o barro que somos nós, nos coloca à prova, em teste, em disciplina, mais qualificado nós ficamos na presença de Deus. Nós somos preparados na presença de Deus, né? Então diz assim, ó: quem és tu, ó homem? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Preste atenção. Quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos? Pois se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para a perdição. Então aqui se refere, não é mais o barro comum. Aqui se refere ao homem. O ser humano, ele é dois barros, ele é dois vasos, o de honra e o de desonra. Por quê? Não é que Deus quer que você seja um vaso de desonra. Deus não quer isso. Jamais Deus fez o homem para ser um vaso de desonra. Mas as atitudes dos homens fazem com que ele seja um vaso de desonra. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Mas por que aqui ele disse assim, ó? Que diremos, pois, versículo 22? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, ou seu furor, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, né, os vasos de ira, preparado para a perdição. Preparado para a perdição. Então, é eu que me faço um vaso de honra. Deus não quer que eu seja um vaso de desonra. Lógico que não. Deus quer que eu seja um vaso de honra. Mas se eu quero ser um vaso de desonra, uma pessoa perdida, repito, nós somos um vaso diante de Deus. Deus é o oleiro. Mas se eu quero proceder de forma errada, eu vou me tornar um vaso de desonra. Eu vou me tornar um vaso de desonra. Então muitas pessoas aí discutem com Deus. Ah, por que Deus me fez assim? Ah, por que Deus me fez assado? Irmão, não foi Deus que te fez uma pessoa mal. Não é Deus que te faz uma pessoa mal. É você com suas atitudes faz com que Deus te veja uma pessoa mal. Por exemplo, o pai. O pai ama o filho. Todo pai ama o seu filho. Mas se o pai tem dois filhos, um é obediente e o outro é desobediente, ele vai amar qual? Os dois. Lógico, é pai. Mas ele vai se dedicar a quem? Aqueles que honram ele. Aquele que respeita ele. Mesmo ele gostando do outro que é rebelde. Mesmo ele gostando do outro que é rebelde. Deus vai honrar o que honra ele. Então, se diante de Deus tem um vaso de honra e o de desonra, diante dos pais carnal, humano, também tem. Então, o que a palavra do Senhor diz? Quem é tu, homem,
para discutir isso com Deus. Não é brigar com Deus, é para perguntar a Deus, por que isso? Quando a palavra do Senhor diz, homem, quem é tu para discutir isso com Deus? Está se referindo, quem é tu, homem? Para querer discutir sobre o entendimento de Deus. Para discutir sobre os princípios de Deus. Ah, não, está na Bíblia, mas eu não creio assim, eu creio desse jeito. É um problema seu, irmão. Se Deus falou, quem é eu, quem é você para discutir com Ele? Está na palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas falam assim, até para mim mesmo, ah, missionário, a minha vida não vai. Por que não vai? Porque você está fazendo errado. Ah, missionário, na minha vida nada dá certo. Por que não dá certo? Porque você está fazendo errado. Ah, na minha vida está tudo errado. Por quê? Porque você está fazendo tudo errado. Irmão, coloca uma coisa no seu coração. Jesus não é uma religião. Jesus não é apenas uma doutrina, uma filosofia, um diploma, um certificado, um doutorado de um juiz, de um advogado. Não, Jesus vai além do que isso. Jesus vai além do que isso. Coloque isso na sua cabeça, meu irmão. Não discuta com Deus. Ah, não, irmão, eu não discuto com Deus. No momento que você não quer aceitar princípios, ensinamento, você discute. Ah, não, mas eu não creio assim. Por exemplo, tem gente que não quer aceitar da maneira que Deus falou. Ah, não, eu aprendi assim. Não, você aprendeu assim com alguém do mundo. Mas você tem que ver se na palavra você aprendeu assim. Você tem que ver se na palavra é assim como você aprendeu. Ah, não, mas eu aprendi assim. Não importa, eu também aprendi de formas diferentes. Mas a palavra do Senhor diz que não é do seu jeito. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. É do jeito de Deus. Então, quem é tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem fez? Por que me fizeste assim? Ou, não tem o oleiro direito sobre o barro, ou seja, não tem Deus direito sobre nós? Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, existe pessoas honradas e desonradas. É o vaso de honra e de desonra. Mas por que existem pessoas honradas e desonradas? Porque a própria pessoa tem uma atitude de desonra. A própria pessoa tem atitude de desonra. Você tem que ter uma atitude de honrados e de honra. Amém? Está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 20 até o 22. Então você pode ler tudo. Romanos 9, 20 e vai daí por diante. Ah, não, mas eu sou assim, eu sou formado. Você pode ser formado no que você se formou. Irmão, a Bíblia diz que o homem mais sábio do mundo, a inteligência do homem mais sábio é a tolice de Deus. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. No entanto, ele bateu continência para Deus. Porque a sabedoria de Salomão foi dada por Deus. Coloca isso na sua cabeça, meu irmão. Para de querer questionar. Para de querer questionar casamento, né? Tem pessoas que discutem casamento. Ah, não, eu casei, mas é do meu jeito. Não. É do jeito que Deus mandar um procedimento de um casamento. Casamento não é como eu quero. Como você quer, como eu quero. Um casamento é como Deus fala nos seus princípios. A nossa vida tem que ser como Deus fala nos seus princípios. Essa é a verdade. Amém? Então, não querer saber mais do que Deus. Tem pessoas porque se formou e alguma formação, ela quer saber mais do que Deus. Temos que estudou tanto que não crê nem em Deus, né? Só crê naquilo que aprendeu na faculdade. Irmão, não existe faculdade sem Deus estar no controle. Infelizmente, muitas pessoas que estão na faculdade hoje aprenderam errado e estão ensinando errado, né? Da maneira que os lá de cima querem ensinar, né?
Da maneira que os lá de cima querem ensinar, eles aprendem. Eles não querem aprender de acordo com a palavra. Eles querem aprender de acordo com os professores universitários, né? Com os teólogos humanos. E não está certo. Jesus é o dono, é o autor de toda a ciência correta e concreta. Amém? Sua faculdade vai te ajudar uma coisa: a entender mais desse mundo e ser promovido em uma função melhor. Mas respeito sobre Deus, irmãos, faculdade não ensina. Que Deus abençoe e que Deus ilumine o coração de todos meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém.